L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne le démange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você está escutando aí o Para Acabar com o Juízo, episódio 159 da nossa leitura semanal desse livro querido, bonito, antigo, que é o Antiédipo. E é isso, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, todos bem-vindos e espero que seja um passeio aprazível. Nunca antes na história desse programa eu gravei tão cedo em horário do Brasil, são 3h45 da manhã de quinta-feira, dia 4 de julho. Olha, 4th of July, né? Esse é o dia da independência lá dos Estados Unidos, né? Que coincidência, que doideira. Bom, mas aqui a gente não tá para falar dos Estados Unidos, ou não apenas dos Estados Unidos. A gente tá para ler o Antiédipo na parte do Urstadt. Sei lá como é que pronuncia Urstadt. E a gente está falando um pouquinho da ascensão do Estado, né? Então, vamos lá. Fazer um episódio rapidinho do clássico 20 minutos. Agora são 8h46 aqui no meu horário local e eu tô meio... Comecei aula de catalão, velho. Aí daqui a pouco eu tenho aula. Caralho, é impressionante, velho. Vou envelhecendo, cada vez menos eu aguento dinâmica de sala de aula, bicho. Apesar de ser da docência, né? Apesar não, talvez por ser da docência não aguente dinâmica de sala de aula não, velho. Pelo amor de Deus. Que negócio ali, quem inventou foi o capeta, velho. Só pode, tu fica com sono, vontade de mijar, vontade de levantar e beber água, vontade de fazer qualquer coisa, menos estar ali. E aí é muita informação, velho. Caralho, negócio meio descorporificado mesmo. Tu fica ali, pá, duro na cadeira. Também eu tô trabalhando muito nessa cadeira dura aqui que eu tô. Minhas costas já estão gritando, já não estão aguentando mais. Mas enfim, isso é tema para outra conversa. Galera, a gente acabou de entrar na semana passada na seção 3.8, o Urstadt, e aí a gente está no parágrafo 3.8.1, um só estado, na precisa página 289, beleza? Pelo menos aqui da minha cópia digitalizada é a 289. Vou dar um pequeno zoom aqui. E no começo da página tem uma nota de rodapé 66, que é sobre o regime da propriedade privada já no próprio estado despótico, né? E aí tem algumas referências legais aqui, que eu falei que eram bacanas, talvez nunca eu vou ler na minha vida, mas parecem bem bacanas. E aí em seguida, a nota de rodapé 66, a gente tem uma palavrinha mas, né? E é nessa onda que a gente vai. Vou daqui da leitura. Mas como explicar ao mesmo tempo essa latência que o estado despótico entra e esta potência com que ele se reforma sobre bases modificadas, para ricochetear ainda mais mentiroso, mais frio, mais hipócrita do que nunca? Que esquecimento, que retorno. É o que a gente tinha visto na semana passada, né? Eles estão muito poéticos para falar do Estado, é um tesão de comunista falar do Estado, mesmo seja falar mal. Tô brincando, galera. Por um lado, a cidade antiga, a comunidade germânica, a feudalidade supõem os grandes impérios e só podem ser compreendidos em função do Urstadt, que lhes serve de horizonte. Beleza? As grandes cidades, os impérios. Por outro lado, o problema dessas formas é reconstituir o Urstadt tanto quanto possível, tendo em conta as exigências das suas novas e distintas determinações. Com efeito, o que significa a propriedade privada, a riqueza, a mercadoria, as classes? A falência dos códigos. Então essa é a questão, né, cara? Se a máquina territorial tinha um sistema representativo de códigos, né? E aqui nos impérios e na significação da representação despótica você tem a sobrecodificação, né? O englobamento desses códigos, mas há uma abertura para esses elementos do capitalismo, que são a propriedade privada, a riqueza, a mercadoria, as classes, que demonstram ou se aproximam da falência dos códigos, né? Então, do mesmo jeito que a sociedade primitiva afastava
a desterritorialização despótica que poderia vir, e em alguma medida também a desterritorialização edipiana capitalística, né? Aqui eles estão remetendo como essas grandes cidades, esses impérios, essa representação bárbara ou imperial também rechaça, né? De alguma forma está flertando ali, mas ao mesmo tempo tenta se proteger da falência dos códigos, né? Ou seja, da propriedade privada, da riqueza, da mercadoria, das classes. Tem esse sistema também de uma política dos limites com relação a isso, um sistema de proteção com relação a isso. Mas o que significa essa falência dos códigos, né? Agora que a gente vai ver que a gente entra numa etapa nova, né? Que não é mais da sobrecodificação, mas pouco a pouco da descodificação, né? Que tem mais continuidade, contiguidade com os próprios fluxos do desejo, que são descodificados, desterritorializados, né? Essa é a grande questão, como o capitalismo se aproxima da lógica do desejo, segundo Deleuze e Guattari, né? E não só se aproxima, mas se apropria. Mas o tipo de descodificação, de desterritorialização que o capitalismo favorece ou propicia o desejo é diferente de sua própria natureza, porque ainda assim segue a diferença, a identidade de natureza, né, entre as máquinas desejantes e as máquinas sociais e técnicas, mas a diferença de regime, né? E aí nessa tentativa de aproximação e aparente aproximação máxima, né, é a aparente aproximação máxima da máquina social capitalista com desejo, porque, né, os dois estão falando de descodificação de alguma forma, é na verdade onde o desejo é mais capturado e de alguma forma essa disparidade aumenta, né? Lembrando que eles aproximam bastante o desejo ali no antiético, né? Da representação territorial, né? Na inscrição de códigos, curiosamente. Enfim, a falência dos códigos significa um aparecimento, o surgimento de fluxos agora descodificados que escorrem sobre os sócios e o atravessam de um lado a outro. O Estado já não pode se contentar em sobrecodificar elementos territoriais já codificados. Ele deve inventar códigos específicos para fluxos cada vez mais desterritorializados. 2 pontos. Pôr o despotismo a serviço da nova relação de classes. Ponto e vírgula. Integrar as relações de riqueza e de pobreza, de mercadoria e de trabalho. Ponto e vírgula. Conciliar o dinheiro mercantil com o dinheiro fiscal. Ponto e vírgula. Reinsuflar em toda parte o Estado no novo estado de coisas. Ponto. Então, esse é o novo desafio, né, desse Estado que se torna cada vez mais cínico, né? Então, ele tem uma saudade desse Estado primordial que está ali descrito desde a Bíblia, né? Mas aos poucos esses impérios vão crescendo em algumas contingências, algumas situações em que vai abrindo margem para toda essa gestão desses fluxos descodificados, né, e desterritorializados também. No caso dos trabalhadores, no caso do próprio dinheiro, né, das moedas, do capital que começa a aparecer. Em toda parte, o modelo latente que já não mais se poderá igualar, mas que não se conseguirá deixar de imitar. Ressoa a advertência melancólica do egípcio aos gregos. Vocês, gregos, nunca deixarão de ser crianças. Ficou meio misterioso, né, mas eles gostam do mistério, a gente vai toleraremos esse mistério aqui que eles colocaram dos egípcios para os gregos, aí, do egípcio para o grego. Mas é interessante, né? Por que uma grande cidade como a Grécia, as cidades gregas e o Império Romano não fez essa conversão, né? Porque aí é um declínio em direção ao outro. Aqui eles até colocam um feudalismo próximo disso, né? Aqui eles colocam, né? Cadê? Por um lado, a cidade antiga, a comunidade germânica, a feudalidade supõe os grandes impérios e só podem ser compreendidos em função do Estado que eles servem de horizonte. Então, é quase a queda do Império Romano em direção à feudalidade, né? E aos reinados feudais, às distribuições feudais, é quase ainda dentro do registro, quase não, ainda dentro do registro da sobrecodificação para eles, né? Então, por que ali não tem uma decadência que leva... Por que a desterritorialização dos fluxos no Império não levou ao capitalismo, né? No Império Romano, quero dizer. E aí a gente pode pensar exatamente nas invasões bárbaras, né? Na manutenção, no que foi entendido, né, na Europa. Na manutenção de uma certa sobrecodificação, né? Não mais territorial, mais clânica, né? Que vai em direção... fazer com a riqueza saqueada de Roma, né? Não sei.
fiquei pensando, né, por que não foi ali? E aí tem outras perguntas interessantes também, né, por que não foi na China que o capitalismo começou, parecia que tinha várias condições, por que o Império se manteve? A meu ver, assim, da mesma forma que tá no horizonte a promessa do capitalismo, né, tá no horizonte a promessa não mais de um Estado, mas de um Estado que vai gerenciar o capitalismo, haverá esses mecanismos também na máquina imperial de evitação, né? Talvez isso que eles vão conversar agora aqui, né? Como é que há essa evitação, né? Como é que é essa... Eles falam muito de desconjuro, né? Acho que é isso, conjuro. Não para de conjurar, enfim, tem alguma coisa de conjuro, tipo de invocação mágica, assim, né? Deixa eu ver aqui. Conjuro. Lá na frente, né? Olha só. Os fluxos monetários são realidades perfeitamente esquizofrênicas, mas só existe função axiomática imanente que conjura e repele essa realidade, né? Mas conjurar, eu acho que é convocar, né? Associar-se para determinado fim. Conclamar para uma conjuração, associação, trama, porque tem um sentido meio mágico desse conjuro também, mas é uma associação mesmo. Então, associa e repele essa realidade, né? Deixa eu ver onde mais aparece. Tem esse conjurando esse limite, ó. Do capitalismo, na 331, que já estou adiantando a representação capitalista. Do capitalismo dizemos simultaneamente que ele tem e não tem limite exterior. Ele tem um limite que é a esquizofrenia, isso é descodificação absoluta dos fluxos, mas ele só funciona repelindo e esconjurando esse limite, né? Então se desassociando, se afastando dele, né? Então aqui aparece, né? Mais pra frente, na seção Édipo finalmente, tem esconjurar novamente, mas eu tava afim lá antes, na verdade. Em A Máquina Despótica Bárbara, né, tem aqui. E como distinguir o modo pelo qual a comunidade primitiva suspeita das suas próprias instituições de chefia? Conjura ou estrangula a imagem do déspota possível que ela secretaria em seu seio, do modo como amarra o símbolo, tornado irrisório, de um antigo déspota que se impunha há muito tempo de fora. Então aqui ela convoca, né, convoca e estrangula a imagem do déspota, que é a debatível, né, e interessante forma de políticas do limite para as instituições de chefia, né, na máquina territorial. E tem mais um aqui no Selvagem, qual parte? Na representação territorial mesmo, olha, voltamos ao ponto de partida, que a troca seja inibida e esconjurada, isso de modo algum testemunho em prol de sua realidade primeira. Então, é isso, né, que a troca não permite que se construa uma certa... A relação de troca, né, as relações e representações de troca na máquina territorial não permitem a acumulação de uma propriedade privada, de alguma maneira, né? E de uma mercadoria, nesses termos que a gente está vendo aqui, já na máquina imperial, na máquina despótica, em direção à máquina capitalística. Bom, voltando aqui ao texto finalmente, né? Então a gente entra no novo parágrafo, 3.8.2, o Estado como categoria, começo e origem. Esta situação especial do Estado como categoria, esquecimento em retorno, deve ser explicada. Por favor, né? É que o Estado despótico originário não é um corte como os outros. De todas as instituições, é talvez a única a surgir completamente armada no cérebro daqueles que as instituem, os artistas de olhar de bronze. Isso aqui é uma referência ao Genealogia da Moral, né? E aí o Orlandino nos facilitou, tá lá na dissertação 2, aforismo 17. Eis porque no marxismo não se sabia muito bem o que fazer com essa instituição, uma vez que ela não entra nos famosos 5 períodos, comunismo primitivo, cidade antiga, feudalidade, capitalismo e socialismo. Aí a gente tem uma nota de rodapé 67, os clássicos 5 períodos, os famosos 5 períodos, eu não sei quais são, mas aí a gente coloca aqui, como deve entender, comunismo primitivo, cidade antiga, que eles até fazem referência, feudalidade, capitalismo e o socialismo por vir. Na nota de rodapé 67, sobre a possibilidade ou não de conciliar a produção dita asiática com 5 períodos, sobre as razões que levam Engels a renunciar a essa categoria em A Origem da Família,
sobre as resistências dos marxistas russos e chineses a essa categoria, ver sobre o modo de produção asiática, que já foi referenciado lá em cima. Lembremos-nos das injúrias e dos insultos dirigidos a Wittfogel por ter levantado essa simples questão. A categoria de Estado despótico oriental não terá sido recusada por razões que têm a ver com seu estatuto paradigmático especial, enquanto horizonte de Estados socialistas modernos. Então, talvez a não crítica, né, assim eu entendi a pergunta de Wittfogel, segundo Deleuze e Guattari, é que o modo de produção asiática não se encaixa ali, né, nesses períodos clássicos, que eles colocaram como 5 períodos, né, famoso, não clássico, mas famoso, porque de alguma forma para o pensamento marxiano parece uma coisa teleológica, mas não se quer ver a abolição do Estado, né, ou o fim do Estado, mas na verdade parece uma referência, eu estou entendendo assim, né, uma referência meio recalcada com relação ao modelo de produção asiático, né, e a forma do Estado que ali se origina. Bom, assim eu entendi mais ou menos. Aí depois a nota de rodapé 67, ela não é uma formação entre as outras, nem a passagem de uma formação a outra, porque, né, a pergunta é onde aparece o Estado aqui, né, no comunismo, nesses famosos 5 períodos. No comunismo primitivo, na cidade antiga, seria no feudalismo, só no capitalismo e para ser abolido no socialismo. Mas ela não é uma formação entre as outras, nem a passagem de uma formação a outra. Dizia que ela está em atraso em relação ao que corta e ao que recorta, como se desse testemunho de uma outra dimensão, idealidade cerebral que se acrescenta à evolução material das sociedades, ideia reguladora ou princípio de reflexão, terror que organiza as partes e os fluxos no todo. O que o Estado despótico corta, sobrecodifica, é o que vem antes, a máquina territorial, que ele reduz ao estado de tijolos, de peças trabalhadoras submetidas desde então à ideia cerebral. Isso aí deu para acompanhar, a gente acompanhou, né? Isso que ele faz dos códigos, esses tijolos e da própria materialidade da máquina territorial, suas peças, né? Suas engrenagens de mega máquinas. Nesse sentido, o Estado despótico é certamente a origem, mas a origem com uma abstração que deve compreender sua diferença em relação ao começo concreto. Tá, acho que é isso que vocês ficaram de explicar, né? Sabemos que o mito exprime sempre uma passagem, um desvio, mas o mito primitivo territorial do começo exprimiu o desvio de uma energia propriamente intensa, o que Griot chamava, entre aspas, a parte metafísica da mitologia, fecha aspas, a espiral vibratória, em relação ao sistema social em extensão que ela condicionava, e o que passava de um lado a outro, aliança e filiação. Então, esse é o mito da máquina territorial, né? Mas o mito imperial de origem exprime outra coisa. O desvio entre este começo e a própria origem, entre a extensão e a ideia, entre a gênese e a ordem e a potência, que representa, entre parênteses aqui, né, nova aliança, e o que torna a passar da segunda à primeira, o que é retomado pela segunda. Eu confesso que boiei um pouco aqui, mas fica com isso aí no seu coração, vou ficar com o meu. Jean-Pierre Vernant mostra, assim, que os mitos imperiais não podem conceber uma lei de organização imanente ao universo. Eles têm necessidade de estabelecer e de interiorizar essa diferença entre a origem e os começos, entre o poder soberano e a gênese do mundo. Então, talvez tenha isso, né? Tem uma origem, mas eles estão falando de talvez de uma intervenção, né, de um começo, assim entendi, atrelado muito mais a um começo do que a uma origem, né? Entre aspas, o mito se constitui nessa distância, faz dela o próprio objeto de sua narrativa, e traça através da sucessão das gerações divinas os avatares de soberania até o momento em que uma supremacia tão definitiva põe fim à elaboração dramática da dinastia. Faz sentido isso, né? Tem uma origem, mas tem um merecimento dessa dinastia que vai se construindo, né? Então, essa possibilidade de um mito que expressa não só uma origem, mas um começo, diferentemente de uns mitos das sociedades de máquina territorial primitiva, que tem mitos de origem. Acho que isso que eu entendi. Na nota de rodapé 68, Jean-Pierre Vernant
vivido de 1914 a 2007, as origens do pensamento grego, né? Les origines de la pensée grecque, que livro de 62, anota o tradutor, a dinasteia. Em vez de dinasteia, como aparece no texto, o termo grego para dinastia, soberania, dominação, etc. Beleza. Falta só um pouquinho para o despertador tocar, mas vamos lá. Mais um período. Assim, no limite, já não se sabe verdadeiramente quem é primeiro, nem se a máquina territorial de linhagens não pressupõe uma máquina despótica da qual ela extrai os tijolos ou que ela, por sua vez, segmenta. Tá bom. E de certa maneira é preciso dizer o mesmo do que vem após o estado originário, daquilo que este estado recorta. Ele sobrecorta o que vem antes, mas recorta as formações posteriores, na sua continuidade, assim entendido. Também aí ele é como que a abstração que pertence a uma outra dimensão, sempre em atraso e marcado pela latência, mas que ressurge e retorna tanto melhor nas formas ulteriores que lhe dão uma existência concreta. Estado proteiforme, mas sempre houve apenas um só estado. Beleza. Desde o começo, sempre um só estado, que é essa possibilidade de sobrecodificação, de significantificação, né? Significanciação, sei lá. Donde as variações, todas as variantes da nova aliança, todavia, sob a mesma categoria. Por mais que variem, né? São variações dessa mesma categoria. Eu vou dar seguimento para o despertador vai tocar agora e eles vão começar o exemplo, né? A gente volta dessa frase aqui. Ele sobrecorta o que vem antes, mas recorta as formações posteriores. Tem essa... É complexo isso, né? Como o Estado sempre esteve lá, mais ou menos, né? Então, eu não consigo entender muito também. Estudei muito teoria do Estado, né? Mas é interessante essa ideia. Se faz sentido para vocês, né? Se não, vocês estão mais convidados sempre, ever. Tal como o Estado que sempre esteve lá, vocês estão convidados a trocar uma ideia aqui nesse programa Batuta, tá bom? Bom, por hoje é isso. Mando um abraço para você. Fica um abraço caloroso para esse finalzinho da semana. Bom final de semana para você. Se você for escutar isso aqui em outro dia que não na quinta-feira, talvez um bom começo de semana. Não sei o que você está fazendo ouvindo isso no final de semana. Larga esse podcast e vai pra praia ou vai dar uns beijos na boca. E é isso. Até a próxima. Semana que vem estamos de volta. Beijo.